Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, começando a semana na segunda-feira com aquele nosso quadro Inspiring Brains, que também é um podcast que você pode acompanhar em áudio em todas as plataformas de podcast por aí. Então, solta a vinheta para a gente chamar o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Inspiring Brains, que também é um dos nossos quadros do canal Nada Trivial. Então, se você está nos acompanhando diretamente das plataformas de podcast, pode vir nos visitar também no YouTube no Nada Trivial. Se você está aqui no YouTube no Nada Trivial, pode correr e também ouvir só o áudio dessa entrevista, caso seja mais conveniente para você, nas plataformas de podcast. O que não dá para abrir mão é você compartilhar, falar sobre isso com as pessoas que você acha que podem se interessar pelo nosso tema central, que é justamente a neurociência aplicada ao ambiente corporativo e como que as pessoas que vêm aqui se inspiraram pela neurociência, se inspiram pela neurociência e divulgam e usam neurociência nos seus cotidianos. Hoje eu tenho mais uma pessoa que me deu a honra de ser minha aluna no nosso curso de pós-graduação lá da Santa Casa, que tem uma formação bem interessante, diferente daquela que geralmente passa por aqui, porque a gente recebe muita gente da gestão de pessoas, muita gente ligada ao desenvolvimento humano, e aqui a gente tem uma pessoa que tem uma visão um pouco diferente, que trabalha com uma coisa um pouco diferente. Acho que vocês vão se interessar pela conversa e pela presença dela, trazendo aí insights. Ela tem um jeito de trazer insights e de ver o mundo muito particular. Queria introduzir vocês a essa figura incrível, minha querida amiga Carla Otsuki. Olá, gente, tudo bom? Prazer imenso estar aqui, minha primeira vez. E é gratificante, né? A professora, a gente se conheceu, eu conheci Carla Tchepa através das redes sociais, na época da pandemia. Aí comecei a fazer aqueles cursos, fui fazer algumas lives, né? Aí começa a imersão no meu cérebro, como eu sei, na verdade é encéfalo, né? Mas eu aprendi através do curso. Mas quando a gente fala assim, deu aquele insight interessante de eu sofro muito no mundo corporativo e algumas questões que a gente fala, por mais terapia que a gente faça, por mais tratamento homeopático, por mais cursos de MBA, pós-graduação na área de processos industriais, eu acho que eu tive muita curiosidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento na questão da neurociência. Falei, com o que é essa bagaça? Com o que você trabalha, Carla? Conta para o meu pessoal. Bom, eu trabalho na área de alimentos, que é o que eu mais gosto de fazer e que eu acho que eu sou o melhor. Sou boa de garfo, adoro comer, adoro me relacionar. Então, acho que o que eu faço de melhor tá no meio das pessoas comendo. Então, assim, eu falo que eu sou crítica gastronômica. Então, vou em algum restaurante e dentro da indústria, pior ainda, né? Porque eu entendo de processos, de equipamentos e o meu foco Sua acaba... formação Sou engenheira de alimentos. Engenheira de alimentos, ótimo. Então, você fez uma faculdade para ficar perto da sua paixão. Perto da paixão. Japa, geralmente o pessoal fala, né? Gosta de cálculo, que era isso que tinha no passado, né? Japonês gosta de cálculo, então vai para as engenharias. Aí cai na tal da engenharia, e uma vez eu escutei um humorista falando, engenheiro de alimentos faz o quê? Constrói prédio de biscoito, de wafer. Aí eu falei, acho que eu vou querer entrar nesse negócio. Ah, que ótimo. Aí foi essa... Então, assim, a minha vivência é mais de 25 anos dentro das organizações, né, trabalhando de diversas áreas, desde produção, área de qualidade, laboratório de controle, supervisão de produção, PCP, e acho que o meu forte e o que eu contribuo hoje para as organizações é melhoria de processos, porque eu fui engenheira de melhoria de processos, e também o meu forte, que é sistema de gestão de segurança de alimentos. É entregar um produto seguro para a população. Então, essa narrativa, esse é o meu trabalho, essa jornada. Sensacional. Aí a gente vai ter que fazer um salto quântico, né? Quântico, praticamente, para colocar essa engenheira de alimentos à frente de uma formação em neurociência, né? Você vai ter que evidenciar como foi essa jornada. Foi por autoconhecimento, foi por causa da liderança, foi para mudar o comportamento das pessoas. Onde é que estava o teu foco principal? Primeiro, acho que é autoconhecimento. Acho que o momento da pandemia trouxe um momento de reflexão para todos. E a questão do mundo remoto, e quando eu vi alguns momentos das suas chamadas nas redes sociais, falei, ela está falando uma coisa que talvez me interesse. E aí, acompanhando, foi onde eu fui fazer o curso de imersão com você.
né? Aqui no Instituto Conectomos, e ali começou a me despertar. Falei, poxa, tem alguma coisa que pode fazer sentido para eu contribuir nas organizações. Primeiro que eu me senti menos culpada, Boa. né? Porque eu acho que número um, quando você busca um autoconhecimento, você fala assim, não é aquilo que as pessoas falam. Cada um tem uma narrativa, cada um tem um repertório e tem que ser respeitado. Então, acho que começou por aí. Eu que Não sou tem da uma área, forma, né? não tem um formato, mas eu que estou no mundo corporativo geralmente tem, né? É aquilo, tem que ser assim. E eu que sou do mundo mais de indústria, eu acho que ainda a gente está num processo de autoconhecimento de uma busca, mas ainda a gente chama de vieses, né? Ainda dentro das estruturas mentais do mundo corporativo tem muitos julgamentos. Uma mulher japa fala demais. Como assim? Ela... Imagina eu, uma pessoa fala demais. Como é que é assim? Não tô identificando essa maluca. Olha o nome, é Carla, né? Então a narrativa já é essa. Como que ela quer se posicionar? Ela tem que se colocar no lugarzinho dela. É mulher. Então eu vim dessa narrativa, ainda mais que eu trabalhei no frigorífico, né? Então no frigorífico eu como uma das primeiras mulheres a ser supervisora de produção. Então foi aquele chabu, só homens, né? E eu escutava muito assim: será que essa menina vai aguentar? E é engraçado, você começa a se modular comportamentos, né? Você começa, que a gente fala, a gente não é só aquilo, neuroplasticidade, né? A gente começa a se transformar e se modular comportamentos para você se adaptar ao meio, né? Então isso para mim foi muito Isso forte. faz quantos anos que você assumiu a sua primeira liderança? Olha, foi em 2005, 20 anos, 20 anos praticamente. atrás, existia um consultor que era, ele tomava conta, né, desse estabelecimento e ele era alemão, então imagina. A todo momento ele falava, eu não admito trabalhar com uma mulher numa liderança de uma produção. Aí ele teve que me engolir, porque graças a Deus o gerente que me contratou, ele queria fazer algo diferenciado. Ele contratou para dividir, tanto que na qualidade geralmente é mulher, ele contratou um homem. E aí na área de pesquisa e desenvolvimento e produção, mulheres. Então aí deu uma equilibrada, Ele fez uma provocação. fez uma mega provocação. Ele entendia que naquele momento. E ele comprou briga com muita gente. Né? Então, chama Paulo Torres, esse gerente. Por mais maluco que as pessoas entendessem, eu entendi que ele tinha um propósito muito grande de fazer essa provocação mental. Então, eu acho que ele foi disruptivo, foi muito corajoso. Né? E depois que o alemão começou a trabalhar comigo, mas demora, né? Trabalhar com alemão, uma japa, e um alemão a gente bateu muito de frente. E hoje Qual que era o conflito? Conta um pouquinho para o mim. conflito era porque ele não aceitava ser mulher. Não vai aguentar o viés. Ela vai querer embelezar algumas coisas. E ele não entendia que quem tem o Enneagrama 8, no perfil D, a gente é ali, né? A gente é mais direto que ele imaginava. É. E eu acho que aí, depois que ele foi vendo alguns tipos de comportamentos e atitudes, aquilo veio de encontro com respeito. Então, tive, ó, foi ralação, muita ralação para conquistar um pouquinho de confiança, né? Então, eu acho que foi interessante. Aí vem de encontro, né? Quando a gente começa a aprofundar conhecimentos dos nossos comportamentos, como que a gente funciona, e aquilo é a minha vivência do mundo corporativo. Então, o que eu passei? Falar que não tem viés, que todo mundo aceita ainda mulheres nos postos de liderança, é bonito na diversidade, na publicação dos marketing. Desculpa, senhor amado, todas as empresas. Mas eu acho que ainda a gente está ainda numa transformação. Está sendo bacana todo esse movimento, mas eu acho que daqui uns 20 anos vão ficar melhor. Ainda a gente está, acho que amaciando, né? Como que eu falo? A gente está abrindo caminhos para que as outras gerações venham a sofrer um pouco menos. Porque você trouxe uma coisa que é uma espécie de um estereótipo, né? Eu Isso. consigo me posicionar como mulher porque eu não atendo a expectativa de feminino que ele tem, né? Então, se eu consigo me posicionar, se eu consigo criar ali um respeito ao meu trabalho de uma forma mais diretiva, mais objetiva, mais pragmática, eu consigo abrir um espaço para mim. Mas isso não é porque uma característica do feminino, né? Diretamente. Isso. É possível a mulher conter características dos arquétipos patriarcais, masculinos, sem problema nenhum. Mas é uma coisa que a gente vê muito, né? Uma liderança feminina ter que se transmutar num comportamento aceitável para ser reconhecida como essa liderança potente, né? Isso, para ser respeitada. Né? E outro paradigma também é o oposto, né? Quando as pessoas acham que a mulher ela tem que ser mais fofa, ela tem que ser mais querida, falar devagar, falar por favor, e de repente numa tomada de decisão você não tem essa, Esse né, punch. esse é,
ou esse repertório de colocar flores, né, de amaciar, né, são perfis diferenciados. Eu falo, a narrativa, a minha construção, que foi em frigoríficos, foi uma cadeia mais pesada, de muita gente, imagina, a gente liderava em torno de 200 pessoas, frigoríficos são 400 pessoas, né, e a gente está falando naquela tomada de decisão muito imediata, serviços pesados, eu trabalhava no frio. Aí, quando a gente começa a migrar para outros tipos de segmentos, a gente vê que ainda também a gente tem que começar a consolidar. Porque existe aquele perfil que a gente tem que agradar, o estereótipo, né, de um homem alfa, e talvez também de agradar algumas mulheres que falam, poxa, ela foi meio grossa, né? Até É eu duro, recebi. né? É duro e é engraçado. Eu acabei de chegar de um congresso mundial de segurança de alimentos, agora em Singapura, e conversando com várias mulheres brasileiras que estão hoje ocupando cargos de vice-presidência fora do país. Que bacana, né? A gente exporta mão de obra feminina com alta liderança fora. E a gente trocou algumas figurinhas, né? E elas também, a gente falou assim, poxa, como que vocês verificam? Porque agora, né, no GFSI, que é esse evento mundial, nós temos a primeira mulher, que chama Erika Schwartz, né? E a narrativa dessa vice-presidente, ela fez uma provocação na roda de mulheres. O que vocês acham? Como que como que tá a gestão dessa CEO? E aí, a primeiro momento, algumas pessoas falaram, ai, você viu? Ela é meio durona, né? Acho que é porque ela é europeia, francesa, é muito dura, tem muita gente que não gosta dela. E é engraçado porque aí depois até ela falou assim, e você? Eu falei, eu gosto. Eu acho que ela é disruptiva, eu já gosto que ela já fala, tem que falar, né? Tem algumas coisas nas apresentações dela que poderiam ser mais resumidas, porque quem é mais direto não gosta de flores. E às vezes a narrativa dela demora meia hora. Eu falei, ela podia falar em 5. Mas falei, tirando esse recorte, eu acho que ela é ótima. E a gente até discutiu sobre um livro chamado Faça Acontecer. Não sei se você já viu. Já vi sim. E aí, esse recorte, né? Que ela falou, poxa, olha para ver, nós, um grupo de mulheres, que a gente está no maior evento de alimentos do mundo, a gente está discutindo algo que a gente cai no seu próprio viés. Em vez da gente achar o máximo, porque durante mais de 20 anos só foram homens, e pela primeira vez, 4 anos, uma mulher, a gente tá falando, pô, tá sendo guerreira, tá sendo disruptiva, né? E a narrativa acaba sendo, às vezes, do comportamento, a gente não sabe o que existe por trás de todo esse cenário, para ela se manter ainda como CEO desse grupo mundial. Muito bom. Né? E a neurociência te ajuda a entender essas dinâmicas de comportamento? Você já até soltou umas, né? Porque isso é um viés, porque isso é o estereótipo, isso é aquilo e tal. Você acha que o teu aprendizado em neurociência, porque depois que você veio fazer imersão, você foi fazer a pós, terminou a pós agora, né? No final do ano passado. Só o TCC, mas só um detalhe. Mas não vamos falar sobre esse assunto hoje. Sim, mas me ajudou bastante, né? Tô sendo bem sincera. Eu acho que me fez trazer eu falo assim, me deu mais repertório para eu evidenciar e tentar até compartilhar com as indústrias, né? Como que a gente pode utilizar essa base de conhecimento para compreender melhor algumas situações. Exemplo, eu brinco que a área da qualidade nas indústrias de alimentos, a gente acaba sendo pastor-padre. A gente vai ler a regra do jogo, não pequeis, não fazeis. Não... Então, né, a gente tem aquela Bíblia para ler. E a maior dor dessa equipe, ou de líderes também das empresas, é o seguinte, poxa, dei treinamento, gastei 800 horas por colaborador, liberei isso, então a gente acaba achando que só porque eu investi daquela forma, daquele modelo mental, ele tem que reagir da forma que eu quero. E não é bem assim. Porque é isso que me chateava, né? Eu como líder, eu como gerente ou coordenadora de qualidade, falei, gente, onde eu errei? Porque até a tua história como engenheira, à medida que você tem um processo, que você põe o processo para funcionar na indústria, entra lá na esteira de um jeito, sai de outro ali e tem que sair daquele outro. O fato é que as pessoas podem não se comportar como uma esteira de produção, né? Ontem, assim, esqueci de colocar a data. Como que esquece? Como que erra a data? E a data está escrita no painel. Hoje, estamos produzindo lote tal, a validade tal. A pessoa erra, entendeu, Carla? Aí você fala, meu Deus, como a gente vai poder treinar esses seres humanos para que a gente não erre? Então, acho que a questão é metodologia, né? O que a gente vai fazer para que os recursos
a gente fala, a gente está nesse movimento muito maluco, de muita informação, a gente sobrecarrega também o pessoal de fábrica, né? Olha, você tem que ver qualidade, mas você também tem que ver segurança. Sim. Você tem que ver produção, ó. Sim. Produzir, entendeu? Rápido, mas não esquece, não tem que bem, morrer, não morre. É. Não esquece do EPI, senão vai levar advertência, não é? E é bem-estar. É bem-estar. E também, olha, o meio ambiente. Então, não pode errar muito, porque não pode gerar perda. Então, assim, são N variáveis no dia de hoje que a gente... a questão, né, do foco de atenção. O que é o mais importante? Então, é claro, né, o mais importante hoje, eu falo, é rentabilidade. Então, o cara tem que produzir, o foco é produzir. Só que aí, uma data a mais, uma datinha a menos, às vezes passa despercebido para ele. E hoje eu compreendo, não é maldade. É esse balanço da atenção. Esse balanço da atenção. Então, é lógico que o repertório dele é muito, né? A gente falando de indústria de muito tempo, qualidade, segurança do trabalho, sustentabilidade do meio ambiente, vieram depois. Então, é o forte, a narrativa muito enraizada que quer. Vai produzir, meu filho. Você não vai parar um segundo. Mas também porque... De alguma forma, essa é a narrativa hegemônica. Isso. Né? Que não é o que se, não é, por mais que se pregue todas as políticas, né, de sistemas de gestão, do que é o propósito, né? A gente fala, o cérebro precisa da intencionalidade. Só que a intencionalidade não é o que está descrito nos papéis e na parede das organizações. É aquilo que está enfatizado, validado. Isso, que é validado todos os dias. Não adianta falar, quero qualidade, e de repente libera o produto não conforme. Você quebra a confiança. Total. Né? Então, a gente fala assim, por mais que ainda as pessoas falam, não, mas vamos tentar aqui essa narrativa, não cola. Eles não estão compreendendo, eu falo, hoje eu acho que o nosso universo de seres humanos, a gente consegue refletir um pouquinho mais. Alguns não, né? Mas eu acho que, na medida do possível, quando a gente começa a refletir, fala, não está colando. A narrativa com a prática não está batendo. Então, hoje, a gente fala que... as pessoas acabam tendo essa percepção, né? Aí por isso que eles não compram, talvez, a ideia do que a Carla pregou a vida inteira sobre qualidade e segurança. Se o comportamento o comportamento da grande maioria não é bem assim. Não é o que se fala, é o que se pratica todos os dias. Né? Então, a gente fala, tem que automatizar e criar que aquilo vira uma rotina real. Sim. Né? Tinha alguma coisa de neurociência lá no evento? Alguém comenta alguma coisa ou ainda é muito distante? Olha, eu gostei muito de algumas provocações que me fez pensar. Né? É lógico que tem muita coisa que eles fazem provocações, que eu acho que traz esse repertório assim. Às vezes a gente está tão pragmático, né? Eu que sou da área técnica. Olha, área técnica, é tudo redondinho, mas por que a gente não está dando resultados? E uma das provocações que eles comentaram, né? Que um dos palestrantes, que é professor de Dublin, ele falou assim, gente, vocês já pararam para pensar que quem cuida da saúde não é médico e enfermeiros, não. Quem cuida da saúde são vocês, que são responsáveis pela cadeia inteira de alimentos, né? Que a gente fala de from farm to fork, ou seja, da fazenda até o garfo das pessoas. Né? Então, vocês que cuidam da saúde. Vocês que têm que cuidar de todo o elo dessa cadeia. Primeiro, que tem que ser sustentável. Segundo, que eu tenho que... Por mais que eu tenha essa mudança climática, como que eu vou deixar algo sustentável, com uma boa produção, com uma boa qualidade? Ele falou, então vocês cuidam da saúde. Médicos e enfermeiros cuidam da doença. Eles vão reparar a gente. Perfeito. Então, eles vão fazer... Então, eu gostei muito dessa provocação mental que ele fez pra gente. Aumenta a responsabilidade. Aumentou muito. Então, para mim, já me deu esse repertório. Falei, poxa, por que eu nunca parei para pensar nisso, gente? Tão óbvio, mas assim, a gente acaba caindo na nossa rotina, né? Não, a gente que é da indústria, a gente fornece um bom alimento. Não, vocês fornecem muito mais que alimento. Né? O Carly, você foi lá em Singapura, disse que roubou para tudo quanto é lado. Menino queria voltar, não. Primeiro que eu adorei que eu me identifiquei. Que fala neurônio espelho, meu foi olho espelho. O olho espelho foi que eu olhei e falei, gente, me senti confortável. Sabe aquela coisa assim, você se sente... Eu não me senti um bichinho fora do meu ninho. Eu falei, encontrei minha família. Porque é todo mundo com o olho puxado. Então, assim, aquilo, acho que a primeira experiência, chegar num país onde muitos olhinhos... É a primeira vez que você... Foi, igual tá aí na liberdade, sabe? Eu falei, eu tô em casa. Então, para mim foi interessante essa experiência e verificar um país onde a gente fala, faz parte, né, dos tigres asiáticos, né? É uma potência. Eu gostei muito da organização, da disciplina daquele país, da limpeza, então, fiquei chocada, né? E a robotização, né? Então, você não vê guardas, você vê robôs que vão cronometrando. Então, 3 minutos para você fazer
o desembarque dos passageiros de um táxi, e ele começa a cronometrar. E aí é lógico, não tem entre fatos e dados, você tem a multa. Porque aí o robô ele vai tirar foto. E você tem que pagar. Então lá tudo é assim, tudo é muito informatizado, a gente acaba sendo fiscalizado 24 horas, tem muita câmera em tudo. Não pode chupar chicletes. Tipo o Big Brother mesmo. Tipo Big Brother. Então, uma das coisas que eu tive que ler o estatuto e as normas daquele país é proibido chupar chiclete. Por que será? Porque tem um acidente uma vez de uma pessoa na estação de um trem e houve uma morte. Então, para evitar qualquer situação, evento, eles decidiram proibir que as pessoas masquem chicletes em qualquer lugar. É uma sociedade bem controlada, pelo que você está dizendo. Bem controladinha. Muito controlada. Tudo paga. Né? Então, assim, área de fumante é num quadrado. Então, se você saiu do quadrado, você pode pagar multa. Segunda vez, multa dobrada. Terceira vez, você pode correr o risco de ficar 3 meses ou 6 meses na prisão. Então, é meio assim, doidinho, sabe? É bom, eu que tô de passagem, mas eu falei, tomara que eu não vá pra prisão também. Porque a gente que é do Brasil, a gente sempre dá uma flexibilizada, dá uma escapadinha. A gente fala, não, tolerância 50 tá 60, né? Você joga os 10%. Aí lá eu fiquei um pouquinho com medo. Então eu andava, mas assim, foi bacana. Eu acho que é interessante. Quando você viu lá dentro da estrutura da indústria alimentícia, essa robotização realmente coloca em risco empregos ou muda a qualidade dos empregos? Como é que você está vendo isso dentro da sua indústria? Ó, vamos ver. Brasil é uma outra situação, né? Eu acho que Singapura, Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de verificar e também a gente tem visto, né? A Coca-Cola está falando. Olha eu fazendo propaganda já da Coca. Não, sem tá problema. Ótimo. Pode falar. Né? Ela falando que ela está indo para o nível já de uma indústria 5.0, né? Então a gente tem visto assim Pulamos de 3.0 para 5.0. Eu falei, eu tô nem no 0.3. Já estão indo para o 5.0. Mas eles comentaram sobre a dificuldade dessa transformação que eles falam, a digitalização. Né? Então, a primeira coisa foi automatizar. Então, eram equipamentos mecânicos, foram para automatização, robotização, informação de dados, né? Que a gente fala, foi para a parte digital, o software que começa a fazer processamento dos big data, os dados são gerados. Foi feita uma introdução de grandes profissionais de TI, né, para poder fazer a leitura desses dados, só que eles falaram assim, para a gente poder chegar no tal do 5.0, aí a provocação foi para toda a área técnica, que eu me enquadro. A área técnica precisa começar a entender de Big Data e de inteligência artificial, porque o que está acontecendo são os leitores de Big Data, que são o pessoal do TI. A leitura que eles fazem é muito superficial. Está faltando a pegada profunda de bons especialistas na área de processo, de produção, para que eles errem menos nas tomadas de decisão. Então, hoje eles reconhecem, então, as grandes empresas, Coca-Cola, PepsiCo, e essas grandes multinacionais que a gente vê em todos os países, eles reconhecem esse desvio. Então, o que eles comentaram? Estaremos trabalhando ainda com essa falta desses profissionais no campo, né, no nosso meio de trabalho, mas nos próximos 5 anos queremos que a área técnica ela esteja junto com a gente. Isso vale também para médicos veterinários, né? Se a gente está falando para aumentar mais a produção, então assim, tem muitos dados. Só que quem está analisando não tem. Aí vem da neurociência, não tem aquele repertório que é a sacada. Né? Então, no começo foi aquela coisa, não, precisamos de alguém fazer a leitura, o black belt, os belt da vida. Só que não adianta só ter um leitor, se ele não tem a configuração mental com base técnica, né, para que oriente melhor a tomada e o rumo das organizações. Então, para mim, isso, eu falei, neurociência aí, porque não tem repertório. O cara tem analista de dados, mas e aí, cadê o repertório daquela, né, do que a gente tem de vivência nos últimos 20 anos, ou que era técnica, estudou, ralou para estudar um pouquinho daquele, Sim. Né? Em relação à gestão de pessoas, comportamento, cultura, como é que você viu essa dinâmica por lá? O que tem de neurociência nisso? O que eu vejo, então vamos falar assim, de comportamento. Um país onde tudo tem a regra muito bem estabelecida, que a gente fala de intencionalidade. A regra está clara. Não cumpriu, multa 1. Não cumpriu 2, multa 2. 3, você pode até ir para a prisão. Então, como as regras são muito bem estabelecidas naquele país, as pessoas acabam se comprometendo a cumprir. Não tem muita liberdade. Para o outro lado, eu acho que talvez... O que eu fico pensando, será que só engessar
vai dar Como é liberdade. que estão os números de saúde mental deles, será? Então, eu acho que como é um país onde a renda, né, per capita é muito boa, eu nunca vi um pessoal tão gentil, que me incomodava. Eu falei, para de ser gentil, para de ser simpático. Eu falei, vai, gente, briga comigo. Não, mas as pessoas, elas faziam prazer, né? E isso eu vi que é da cultura. Me falaram, que eu nunca fui pro Japão, me falaram que o Japão também tem essa generosidade aí. Então eu vi que as pessoas se tratam bem, são muito educadas, pacientes, e eu estressada, né? Eu querendo dar o gás, pô, vai, gente, já tá na hora. E aí a gente vê que, e isso até em bairros pobres, tá? Porque eu e meu marido, a gente começou a andar, porque eu gosto de viver o país e não ficar onde tá o turista. Porque onde tá o turista é maravilha, rola fake, um amor né? maior. Aí eu falei, vamos ver. Só que aí a gente andou de metrô, né? Andamos muito a pé, e aí você vai vendo que esse tipo de comportamento geral. É geral. Falei, gente, as pessoas são gentis, que horror, como é que pode? Eles são simpáticos, eles são. Mas aí vem, né, a questão de um país organizado, onde eu acho que tem uma distribuição de renda um pouco mais bacana. E aí eu acho que, né, uma das questões é onde você tem um pouco mais de segurança pública e segurança financeira, talvez acho que dá um pouco mais de conforto, né? Você não fica tão em pânico, né? Então foi isso, essa narrativa que eu vi naquele Mas a país. estrutura da produção, né, da indústria, os meios de produção do alimento, Então, eles se dão de forma mais robotizada hoje. hoje é mais robotizada e para entender, eles hoje importam, aquele país ele importa 90% de todos os alimentos. Olha para ver aqui. Então eles comentam assim, nós estamos na mão, a nossa alimentação está na mão de todos os países, Eles não se principalmente. sentem vulneráveis por isso, será? Eles colocam riscos e por isso que eles têm que ser muito estratégicos, porque eles não têm de onde tirar esse recurso. Mas eles têm dinheiro para trazer esses recursos. É incrível, né? Quando eu olhava o mar, parecia que eu estava em grandes centros. Mas em vez de ser prédios, eram navios, um monte de navios, né? De carga, trazendo muito alimento. Então é um país disruptivo, né? Falei, nossa, como é que ele consegue dormir em paz, sendo que se fechar a fronteira, o povo Acabou passa comendo, fome. sim. Aí vai vir a violência. Falei, aí tá todo mundo se estapeando, porque o povo com fome se É. mata, né? Então acho que. Mas eles fazem bastante análise de riscos, eu acho que eles têm. Mas não tem nem assim, óbvio, uma indústria pesqueira, provável. A proteína deve vir do mar ou não? Então, eu vejo que o que eles alimentam é muitos frutos do mar, como tem um pessoal, né, imigrantes da China e da Índia muito grande, eles gostam muito de patos e frangos, né? Então tem uma importação muito grande. Tá. Então é isso que eles comentam, praticamente as proteínas são importadas. Lá o que eu gostei também, proteína bovina, aí eu olhava 3 vezes no cardápio, tava assim, Yagyu. Eu falei, deixa eu ver se tá descrito de novo. Então, assim, o hambúrguer também era feito de Yagyu, num preço acessível, né? Aqui, uma vez eu fui ver em São Paulo, R$ 500. Falei, menino, não dá pra não dá, esquece Yagyu aí, né? Não vai ser dessa vez que eu vou experimentar. E lá o preço é em torno de um hambúrguer de Yagyu, $8. Ah, Singapurense que é vezes 3, né? Então, assim, é um preço um pouco mais acessível. Então, eu achei que deu para até usufruir um pouquinho da culinária, né? tá. Foi bem bacana. E em relação, você estava comentando antes da gente entrar, por exemplo, a cultura da Amazon, que você teve a oportunidade de conhecer mais de perto. Você falou que você viu várias correlações com Muitas correlações com a neurociência. neurociência. É bacana, né, pra gente falar de cultura, de organização. Então, a Amazon, que ela tem... O foco dela, eu gosto, né? Assim, ela fala bem simples. Somos obcecados pelo cliente. Falei, gente, o que é obcecado, né? E se a gente... Eu fico imaginando numa organização. Ai, pegou pesado, hein? Obcecado. Vamos diminuir. E eles colocam assim, somos obcecados, né? Isso é o fundador quis, né? O Bezos, ele desenhou mais ou menos isso. E ele criou um negócio, uma narrativa chamada DNA da Amazon. Então, achei interessante. Eu tenho que entregar algo com um bom preço, boa qualidade, né? Só que eu também tenho que pensar em inovar. Então, como que eu inovar com preço e qualidade? Então, ele coloca mais ou menos sempre esses pilares que são antagônicos para que toda a equipe consiga pensar numa solução. Então, trazendo um pouco também de neurociência, que para mim, que é aquele repertório que a gente fala de andragogia, que tem que gerar uma reflexão no time. Não é aquela questão de, numa reunião, uma sala de reunião, coloca 3 PowerPoint, slide. E aí, gente, problema tal, vai fazer o quê? A meta, a gente precisa reduzir 50% da perda em 2 dias. E agora?
A narrativa que eu gostei que eles utilizaram, primeiro que PowerPoint só se usa para uma apresentação para o pessoal externo. O público interno não perde nem tempo com isso. Então é muito papel, caneta e rascunho. E eles comentaram que as reuniões são até silenciosas, porque eles querem que o pessoal pense e contribua. Então eles vão compartilhando, né, dados, informações e rabiscando no papel mesmo. Olha, eu não concordo com isso, em relação àquilo. E o time precisa se preparar para a reunião. Aí eu falei, gente, isso é uma boa mesmo, porque às vezes eu vejo que, né, eu vejo às vezes em algumas organizações que a pessoa chega na reunião e fala assim, cheguei atrasado. Que Mas o que é é mesmo? É. Então, assim, Qual que é a pauta? qual que é a pauta hoje? Eu não lembro, mas eu vim. Baixou lá no invite, deu o sininho, eu sei que eu precisava ter, mas o que é mesmo? Então, assim, as pessoas não se preparam, chegam para uma perda de reunião. tempo, né? E fala-se tanto em produtividade. Fala-se em produtividade, mas a reunião, as pessoas não se preparam para trazer algo para uma solução. Eles discutem o problema. Eu falei, ué, mas o problema já não tinha sido citado? O problema não foi... O leite já não está derramado? Aí começa a falar do leite, como que derramou, né? Toda aquela Quem derramou, quem de quem é a derramou, responsabilidade. isso, e por que o leite? Mas precisava ser leite Tem que mesmo? ser leite! Então, hoje eu vejo no mundo corporativo, acho que você consegue entender, sobre o despreparo. Então, eles preferem que todo time se prepare para aquela reunião, para que ela seja produtiva. Né? Então, as pessoas vão olhando todo o histórico. Peraí, aconteceu isso, tal, fulano de tal falou aquilo, né? E quem fez a tarefa do dia já estava escrito, olha, eu penso isso, eu penso aquilo, e é tudo com recursos, a gente fala, até da escrita, né? Porque aí você faz a reflexão, faz um resumo e a busca daquela solução. A Depois gente eles falou um pouco discutam, né? sobre isso quando a gente tratou de criatividade, né? Porque essa questão, por exemplo, das pessoas falarem, né, o que pensam e tal, vai influenciar o outro. Então, se eu sou um pouco mais, né, expansiva, tenho um pouco mais de anuência ali da chefia e tal, aquela minha opinião vai impregnar nos outros, né? Ela fala assim, aí, o que você acha? Voto no A. E você? Não, acho que eu vou no A também, que tem mais poder agora. Ele tá dominando, né? Então, assim, não é algo que a gente, por mais que a gente fala, reunião é democrática, a gente tenta fazer com que seja, mas não é. Né? Então, talvez um bom preparo, eu gostei dessa narrativa da Amazon, porque eles fazem essa contribuição, esse repertório de provocar mentalmente e fazer com que eles realmente façam um estudo de caso, na casa ou no próprio escritório, mas que tragam verdadeiramente soluções. Né? E até tentando ver assim, somos obcecados por cliente. Falei, mas é muito forte, né? Achei bem forte. Como que vocês provam que isso é real? E aí, uma das questões que eles me comentaram, assim, a gente prefere até perder negócio. Falei, como? Perde negócio? Uma Amazon perde negócio? E aí, eles comentaram que se eles verificam que não vai ser bom para o cliente, eles preferem recuar. Mesmo que para eles é uma perda, de repente, milionária. Né? Então, algumas pessoas que vieram, que comentaram, eu vim da IBM, eu vim de outras empresas muito grandes, e a gente não podia perder a venda. E ele falou, aquilo deu uma bugada no meu comportamento, porque eu surtava, porque eu queria empurrar para bater minha meta. Mas a minha meta não está só associada à produtividade, está realmente aos valores e né, o que é primordial para a gente. A regra de ouro somos obcecados pelo cliente, então tem que ser bom para ele para que a gente construa uma boa narrativa. Eu me lembro, falando de Amazon, me lembro de uns 10, 12 anos atrás, fui fazer uma viagem e a gente ficou hospedado num Airbnb que tinham outros quartos. E um casal que estava num quarto próximo do nosso recebeu uma encomenda da Amazon, no dia seguinte recebeu de novo a mesma encomenda. E veio dobrado. E aí eles disseram que ligaram, avisando que tinha vindo dobrado, mas que eles já estavam indo embora, que eles iam deixar lá na casa e tal, e a resposta do atendente foi: isso seria um problema se vocês não tivessem recebido. Como vocês receberam dobrado, não tem problema nenhum, podem levar. Nossa. Acho que ficaria até mais caro fazer, né, a recolha e tal. Mas eu falei assim, problema pra gente seria se vocês não tivessem recebido. Como vocês receberem em dobro, não tem problema nenhum pra gente. Nossa. E isso é bem lá na ponta, lá, né? Um atendente uma ouvidoria, uma reclamação, uma coisa. Não está ligando num canal com uma alta patente para tomar essa decisão, né? Ali é uma decisão feita no cotidiano da empresa. E é engraçado, né? Eles têm esse repertório sobre
delegar mesmo a responsabilidade, que não está no papel, não está no descritivo de cargo, está na atitude. Então, você está falando que um atendente teve essa tomada de decisão, teve a liberdade de fazer isso. E eles comentam muito sobre a jornada ou a responsabilidade e divisão, né, de poderes. Então, eles brincam assim, o que é importante para a gente delegar responsabilidades e facilitar a tomada de decisão? Primeiro que a gente não erra na contratação. Falei, como assim não erra na contratação, né? Então, eles não erram na contratação. Pensando em cultura, que a gente está falando em modular comportamentos, eles demoram muito para contratar porque eles querem ver se tem o mesmo DNA. Esse fit com a Se tem cultura. um fit com a cultura. Então, eles demoram, tem pressa, não. Mas na hora que a pessoa entra, e também assim, se não deu certo faz 5 anos, 6 anos, 10 anos estão tentando entrar na Amazon, não significa que a pessoa não pode mudar. Se ela mudou e se ela atingiu algumas habilidades e alguns comportamentos que são desejáveis para a Amazon, eles vão contratar. Fala, olha, ele foi buscar aquele soft skill, ótimo, agora está pronto para nossa cultura. O que me chamou a atenção é que eu fiz a pergunta, né? A gente faz a parte do onboard ou integração 90 dias. Olha, peraí. Peraí. A lei do Brasil fala que avaliação 30 dias e 90 dias você tem que assinar o contrato. Então, se você puder demitir, você vai demitir naquele período. Então, a gente lembra que a gente não erra no contrato. Pá! Falei, entendi. Não erra na contratação. Então, eles fazem uma boa verificação, né, de quem é, quem não é. E os 90 dias a pessoa não entra já para produzir. Olha para ver, Carla, não entra para produzir. Para assim, você entrou como fulano da TI. Você não vai estar na TI. Você vai rodar. Você vai conhecer pessoas, redação, para escrever nas reuniões, pauta de reunião, o que eles querem, como que você vai refletir, como que você vai fazer as anotações em vermelho para você contribuir nas próximas reuniões. Então, é o preparo. Aí eu falei, olha, eles estão tentando automatizar o cérebro desse time para que os comportamentos sejam cada vez mais alinhados com todo o grande grupo. Olha para ver. Menos falando o que fazer e mais ensinando a fazer, né? Ensinando a fazer 90 dias. Então, assim, isso para mim foi uma novidade que, por mais que a gente saiba que é importante, que é o que nós precisamos para modular nossos comportamentos, é o que menos a gente consegue fazer, né? Talvez pela correria, pela cultura. E pelos modelos de aprendizado. Carla, você ficou mais sagaz em observar o mundo a partir dessa sua formação em neurociência? Fiquei. Porque você está trazendo vários insights que foram coisas que, de alguma forma, a gente acabou tocando em alguma aula, em alguma abordagem, em alguma discussão. Você tá com o olhar afinado, hein? Tô, minha filha, tô com a PhD. Brincando. Eu acho que foi uma novidade para eu que sou do mundo da indústria. Pode ver que há muita gente de gestão de pessoas, né, que fizeram parte do nosso grupo, né, de alunos, pessoas que já eram do neuromarketing ou de neuro alguma coisa, e eu não era de nada de neuro, era só do food, mas eu acho que fez o curso e acho que participar, né, tá no grupo de pessoas que discutam comportamentos, fizeram com que... E a leitura, né, acho que ler muito livro, ler um pouco de todas essas bibliotecas que vocês disponibilizaram pra gente, me fizeram pensar e fazer essa correlação. Então, hoje é muito normal que eu goste de correlacionar. Falo, Carla é meio doida, mas aí lá no fundo eu gosto de ficar pensando e fazendo essa narrativa de correlação. Eu aplico hoje, né? Hoje eu converso com o pessoal. Gente, como que a neurociência, de repente, a gente pensar em comportamento pode contribuir para um sistema de gestão? Então, eu tenho trazido isso para a minha área, né? Como que a gente pode realmente modular e fazer com que o pessoal entenda o que é esperado dele? Porque não é esperado, né? Temos que trabalhar em conjunto. Mas o que é trabalhar em conjunto? O que você espera dele, específico? Que cada um... Indivíduo é indivíduo. Indivíduo é indivíduo. E hoje a gente fala, não, temos que trabalhar em equipe, somos um só, somos uma grande família. É muito difícil, porque não é palpável. É lindo de se falar. Então, acho que isso fez com que eu andasse um pouco na contramão do que é bonito e do que é divulgado. Eu acho que o indivíduo é exclusivo, cada um tem o seu DNA, cada um tem sua narrativas, cada um tem a sua experiência. E é única e exclusiva daquele indivíduo. Então, é muito difícil eu falar, ali, ó, tem que... Não, aquela lá é de um jeito, aquele outro é do outro. Então, acho que
Isso para mim é empatia, aceitar o outro realmente do jeito que ele é, e não do jeito que você quer que ele seja. Ou você projeta que ele seja. A gente projeta muita coisa, então é isso que eu acho que acaba dando um caos, esse mundo que a gente vive, né? Massa. Eu fico feliz de saber que você está cuidando da nossa comida, cuidando das nossas pessoas com esses novos insights, essas provocações. E que legal, né? Que você vai lá, bate o olho nas coisas e fala, estou entendendo o que esse povo está fazendo, onde que eles estão indo. Massa. Muito bom, né? Muito bom. Parabéns, viu, pela jornada. Espero que a gente tenha a oportunidade que você volte aqui para contar novos insights e que você continue contribuindo aí com o teu ecossistema, com o teu espaço de produção, porque, de fato, todo mundo, tem uma coisa que todo mundo faz é comer, né? Graças a Deus, obrigada. Obrigada eu, viu, querida? Obrigada. Valeu. Eu quero agradecer enormemente a presença da Carla aqui com a gente, te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar, mandar. Vocês viram que tem vários insights da neurociência por aqui. Então, também, se puder contribuir com aquele valeuzinho para dar essa força para o time que monta toda essa estrutura aqui do Nada Trivial. E eu te espero no próximo. Obrigada por ter vindo, viu, minha amiga? Espero que você venha mais vezes por aqui. Com certeza, virei. Obrigada, gente.